No livro A Preparação do Ator, Stanislavski traz umas questões muito importantes para a preparação de um ator ou de uma atriz. Uma delas é a questão da teoria do consciente e do subconsciente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Roda a vinheta. Não tem vinheta. Let's que let's. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o livro. Esse livro, A Preparação do Ator, ele não é dizem que não é o melhor livro para se ler porque às vezes não tem a tradução certa ou a melhor explicação que tenha sobre aquilo que ele queria dizer, sobre o que Stanislavski queria dizer. Mas eu já tinha comprado ele faz um tempo já e agora eu estou lendo ele e eu vou trazer essa teoria para vocês. Eu acredito que essa teoria não seja tipo fora do normal ou que ela tenha sido traduzida muito diferente porque ela é uma das bases do livro. Então eu acredito que, como é uma coisa tão importante, não deveria, pelo menos, ser traduzida de maneira errônea, né? Então eu acredito que ela está certa no livro e também faz muito sentido. Conforme eu for explicando para vocês, vocês vão entender que faz muito sentido mesmo. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre como o livro é construído. Ele mostra duas versões do próprio Stanislavski. Então ele mostra a versão mais nova dele, que não conhecia muito sobre a questão artística, não conhecia muito sobre técnicas de atuação, nem nada, que é representada pelo aluno no livro. E tem a versão dele, que é mais velha, mais experiente, que já tem as técnicas, já atuou várias vezes, já tem experiência na carreira, que é representada pelo diretor no livro. Então é basicamente um confronto ali de ideias entre ele experiente e ele não experiente, para saber tipo quais são as dúvidas de uma pessoa que está começando, o que a pessoa que está começando tem que fazer. É muito bom e eu recomendo muito esse livro. Não terminei ainda, mas eu já li boa parte, então eu recomendo muito. Ele fala também sobre a questão do ator comercial, o ator que se vende simplesmente, tem aquela atuação mecânica, não verdadeira, e o ator que tem a atuação realmente artística, a atuação sabendo que a arte imita a vida, que a arte não é a vida. Então ele fala dessa diferença desses dois tipos de atuação, ele defende bastante essa atuação pela arte mesmo. Então acho isso muito interessante também. Mas vamos lá, o que é essa teoria do consciente e do subconsciente? Primeiro, vamos para o consciente. Ele diz que o consciente, ele é aonde você tem a consciência de que você está fazendo aquelas ações, aquelas coisas. Então, por exemplo, você tem consciência de que você está falando bem. Você tem consciência do que você está falando, do significado daquilo que você está falando. Você tem consciência de onde a sua personagem está, quais são as circunstâncias dadas para aquele momento onde ela se encontra, para aquele lugar onde ela se encontra. Então tem todas essas questões. O seu consciente, ele gere tudo aquilo que você tem consciência de que está fazendo. Você tem consciência que você está falando, você tem consciência que você está se mexendo, você tem consciência de da onde o seu personagem está situado. Você tem que ter consciência dessas coisas, onde você construiu a base do seu personagem, quais são os lugares onde ele está inserido, o que ele está sentindo. O consciente, o subconsciente, o subconsciente, ele é uma questão diferente. Ele é como se fosse um gato arisco. Então, por exemplo, quando você está conscientemente fazendo aquela atuação, interpretando, né? Atuando, e você tem as suas ações que você já testou, que você já treinou, você tem as suas falas que você também já treinou, você tem as suas circunstâncias dadas, tem uma outra técnica lá que é dos Cs, técnicas dos Cs. Então, se você estivesse naquela situação, se você estivesse passando por aquilo, se a sua personagem estivesse naquele lugar, essas condições que você coloca. E todas essas coisas juntas é o consciente. Quando você está só pensando naquele consciente, você está atuando ali em cima daquilo, o subconsciente aparece. Então ele começa a dar o ar da graça ali. É como se fosse um gato arisco. Se você está olhando para ele, ele vai embora. Se você começa a brincar com ele, ele vai embora. Porque ele é arisco, ele não gosta de ser notado. A mesma coisa o subconsciente. Ele não gosta de ser notado. Então, se você está conscientemente pensando na sua fala, nas suas ações, nas circunstâncias dadas, no ser, você não pode prestar atenção que o subconsciente está ativando aquelas emoções em você. Porque para que serve o subconsciente? Ele serve para vir e trazer aquelas emoções, a emoção real, a emoção que a natureza te dá. Então, se você presta atenção nele, você fala, a emoção está surgindo. Ele vai embora. A emoção se esvanece, se desmancha praticamente. Se você parar para pensar, é muito real.
Então, esse é o cerne da teoria. Se você está conscientemente pensando na sua fala, nas suas técnicas, na sua respiração, na sua ação, que são as técnicas que você pode medir, são as técnicas que você pode controlar, o seu subconsciente começa a aparecer devagarzinho, trazendo aquelas emoções que você queria realmente trazer para sua cena, para sua interpretação, para sua atuação. Só que se você percebe o subconsciente, o que acontece? Ele vai embora. Então, o que Stanislavski diz? Você tem que prestar atenção na sua consciência, no que você está fazendo conscientemente. Porque se você presta atenção no subconsciente, presta atenção nas emoções que você está trazendo, pronto, a emoção se esvanece, se desmancha e vai embora. E aí a sua atuação fica mecânica, de novo. Ele tem também uma outra questão muito legal que ele fala assim, o ator, quando ele está realmente atuando bem, que você sente as emoções, que ele transparece aquelas emoções, sabe? Quando você sente aquilo que o ator também está sentindo, é uma boa atuação. Depois, se você perguntar para aquele ator o que ele sentiu durante a interpretação dele, ele fala que ele sentiu uma boa comunicação com outros amigos dele, colegas de trabalho dele, que ele falou bem, que os movimentos ocorreram da maneira que ele tinha treinado. Basicamente, por quê? Porque ele prestou atenção no consciente dele e não no subconsciente, não nas emoções dele. As emoções que sentiu foi o espectador. E essa é uma visão muito legal e que eu concordo bastante. Pelo menos nas poucas experiências que eu tive atuando, tentando atuar, isso é muito real, porque, por exemplo, para mim, teve alguns movimentos, eu estava tentando prestar atenção em tudo que eu estava fazendo, né? Nas minhas ações, na minha fala, nas minhas condições dadas, da minha personagem, e de vez em quando vinha algumas emoções assim, alguma coisa diferente. Só que eu notava aquela coisa muito diferente, e essa coisa diferente sumia. Era o subconsciente que estava ativando ali, estava florescendo. E aí eu olhei para ele e matei ele. Ele foi embora. O gato arisco foi embora. Então é assim que funciona. É essa percepção de que você não pode perceber aquele subconsciente. Uma coisa bem legal que ele traz no livro, Stanislavski traz no livro, que é uma referência, né, de Coquelin. Escreve Coquelin, mas eu acho que fala Coquelin. Eu vou ler para vocês. O ator não vive, representa. Mantém-se frio em relação ao objeto da sua atuação, mas a sua arte deve ser perfeita. Então é muito isso. O ator não vive, o ator ele imita a vida, ele representa, mas ele não tem que representar de uma maneira fria, de uma maneira, quer dizer, mantém-se fria, mas não de uma maneira vazia, de uma maneira cheia, de uma maneira com vida, de uma maneira com arte, bela. Então eu acho muito legal essa frase, ela traz um significado muito grande, pelo que eu entendo como atuação, pelo que eu entendo ainda, o pouco que eu entendo como atuação e como representação, né? Mas eu acho muito legal e eu achei legal trazer para vocês aqui. Lembrando mais uma vez que eu não sou fonoaudiólogo, não sou professor de teatro, não sou professor de canto, eu só trago diferentes pensamentos aqui para vocês, diferentes conteúdos que eu acho importante e acho legal de compartilhar com outras pessoas. Muito obrigado por assistirem, deixe seu comentário, deixe seu like aqui que me ajuda bastante e ajuda bastante a Criatize no Total. Se inscrevam no canal também porque vai ter muito conteúdo aqui para vocês, muito conteúdo legal que você pode se identificar com ele também. Dá uma forçada no meu canal que também já tem alguns conteúdos bem legais sobre... Vou deixar aqui no card, mas já tem conteúdo sobre pronúncia, sobre respiração diafragmática e eu acho que é muito legal vocês darem uma olhada. E até o próximo vídeo.